Na verdade, Deus colocou no meu coração, hoje, pela manhã, algo que fala assim sobre a última esperança. E nós colocamos a nossa última esperança sempre em pessoas, às vezes, colocamos em coisas, colocamos no trabalho, colocamos na família, colocamos... Então, se você parar para pensar agora, eu creio que você deve estar colocando no seu pensamento. Se eu falar para você agora aqui, qual que é a sua última esperança para você melhorar em alguma coisa na sua vida? Parte financeira. Tem gente que coloca, tem pessoas no mundo que colocam a última esperança na telecena, né? É telecena? Existe ainda isso aí? Telecena. Ah, vou fazer uma telecena, vou fazer um joguinho da Loto, alguma coisa para resolver o problema financeiro dela. Então, várias pessoas colocam a última esperança dela em coisas assim, em jogos, em várias coisas. E talvez você também deve estar pensando agora em alguma coisa. Não, para o meu casamento, a minha última esperança é esse impacto de casais. Irmãos, impacto de casais para a sua vida, e vai te ajudar. Não pode ser sua última esperança. Algumas pessoas estão falando assim, minha última esperança agora, nesse próximo governo que vai entrar, é fulano ou ciclano, que vai ser, irmãos, como nós falamos, nós podemos orar e abençoar, mas a sua última esperança, com certeza, não pode ser o próximo presidente da república que vai entrar. A minha última esperança é o curso que eu estou fazendo, é o meu curso de empreendedorismo, vai te ajudar bastante. Mas não pode ser sua última esperança. Então nós temos várias coisas na nossa vida que nos ajudam, que podem facilitar a nossa vida. Mas quando nós colocamos a nossa última esperança em situações, em pessoas, em trabalho, coisas desse tipo, há uma grande chance de nós estarmos frustrados. No final de tudo, nós saímos frustrados e ter os nossos sonhos abortados, e às vezes você fala assim, e com certeza, pessoas que colocam, homens e mulheres, pessoas que colocam a última esperança em coisas, ou pessoas desse tipo, como eu falei, geralmente, no final de tudo, ela vai lá falar alguma coisa assim, ó, hoje eu não tenho esperança em mais nada. Como nós temos ouvido muitas pessoas falarem isso ultimamente. Eu ouço muitas pessoas, e às vezes nós ouvimos pessoas, e tem pessoas que chegam para nós e falam assim, hoje eu já não tenho esperança em mais nada. Por que não tem esperança em mais nada? Porque em determinado momento da sua vida, você colocou a sua última esperança em expectativas erradas, né? Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu estou meio, parece que estou meio, sabe quando você fica meio surdo assim, parece que você não consegue ouvir? Não sei, dá uma melhoradinha para mim. Vocês estão me ouvindo bem aí? Então, se você está desse jeito, hoje eu quero dizer para você que nós precisamos mudar a nossa mente. Eu não sou a última esperança para você, com certeza. Eu não sou a última de longe, eu nunca vou ser a última esperança para essa igreja aqui. De jeito nenhum. Porque de repente eu saio daqui, Deus manda outro muito melhor do que eu aqui, para estar cuidando dessa igreja. Então eu não sou a última esperança para essa igreja crescer e para você ser abençoado. Então eu não coloco expectativa na minha pessoa. Mas se você tem colocado a sua expectativa em coisas, no seu trabalho, na sua inteligência, em situações, eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem algo para nós. Eu queria que você abrisse lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. A partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 11.
Deus é muito bom, né, irmãos? Fomos tão abençoados aqui hoje. Eu, por mim, falar a verdade para os irmãos, fui tão abençoado já nesse louvor, na oração, testemunho, foi algo impactante na nossa vida hoje aqui. Vamos ler então? Diz assim, Lucas capítulo 7, versículo 11. Pouco depois, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse, moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto, sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aquela mulher, ela estava vivendo uma situação mais ou menos assim. Aquela viúva da cidade de Naim, a Bíblia está dizendo que ela era viúva, ela tinha um único filho, e agora esse único filho que ela tinha, ela estava enterrando ele. Ou seja, para os irmãos terem uma ideia como funcionava naquela época, naquela época era assim, o sonho de toda mulher, e era normal isso, era a tradição, toda mulher judia, o grande objetivo dela era o seguinte, a realização de uma mulher naquela época era a seguinte, era se casar e ser mãe, ter filhos. Por conta disso você vê tanto de milagres que você vê na Bíblia, de mulheres que eram estéreis, e elas sofriam muito por causa disso. Então, para uma mulher ser uma mulher realizada na vida, hoje mudou bastante, né? As mulheres hoje, para serem realizadas, elas querem ser CEO de multinacional, querem estudar, fazer faculdade, crescer, e muitas delas não pensam nem em ter filhos mais, porque querem ter uma carreira desse tipo, né? Mas naquela época não. Para uma judia naquela época lá, a realização de toda mulher e o sonho de toda mulher, toda criança, toda menina, era se tornar uma mulher, encontrar um marido, se casar e ser mãe. Essa era a realização. Então a mulher, a realização dela, então quando ela fazia isso, ela é realizada. E essa mulher, por um determinado momento da vida dela, ela realizou o sonho dela. Ela teve o sonho dela realizado. Ela conheceu alguém, ela se casou e ela teve um filho. Ou seja, a felicidade dela era completa. Era uma mulher que qualquer um encontrasse com ela na rua, ia ver um semblante dela, um semblante de felicidade. Porque eu casei, tenho filho, sou mãe, sou filho, eu cumpri já, de fato, eu vivo mesmo feliz porque eu me sinto realizada com isso. E era muito normal. Mas nós não sabemos o que houve com o marido dessa mulher. Em determinado momento, talvez ele ficou doente ou aconteceu alguma coisa, ela ficou viúva. Ou seja, ela ficou viúva. E agora ela ficando viúva, só existia para ela agora uma última esperança. A única coisa que ela tinha agora, para ainda ser uma pessoa realizada, uma mulher realizada, ela sabia que ela era mãe, que ela tinha um filho. Então agora que ela perdeu o marido, ela pensava com ela assim, agora o meu filho é minha última esperança. Agora ainda tenho o meu filho, que é a última esperança que eu tenho para continuar sendo realizado. E eu creio que esse menino ele está crescendo, vai trabalhar,
vai trazer o sustento para o lar, porque era comum isso. Entre os judeus, sempre o filho mais velho, na falta do pai, era o filho que assumia todas as responsabilidades do pai. E isso aconteceu até mesmo com Jesus. Maria se tornou viúva cedo também, né? Jesus, depois que Jesus teve, Maria foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois ela se casou com José, teve outros filhos, e Jesus teve outros irmãos. E Jesus era o filho mais velho. Na morte de José, o seu pai aqui na terra, o que aconteceu com isso? Jesus então assume a responsabilidade daquela família, o cuidado da mãe e o cuidado dos seus irmãos mais novos, né? Na verdade ele cuida até hoje, né? De nós, né? Na verdade ele tem cuidado até hoje. Então Jesus assumiu essa responsabilidade, porque era comum isso, na falta do pai, a mulher viúva, o filho mais velho, ele assume toda a responsabilidade da casa, do sustento da mãe, sustento dos irmãos, o trabalho. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi um homem, assim, depois da morte de José, ele assumiu isso, a profissão de José, e ele realmente assumiu o trabalho, ele era dado ao trabalho, ele trabalhava e muito para sustentar os irmãos. Então Jesus sempre trabalhou, acostumado ao trabalho. E essa mulher, era uma tradição isso. Então esse filho dela, na morte do marido, qual que era a última esperança dela? Ainda tenho um filho, meu filho é minha última esperança. Por quê? Porque ele vai cuidar de mim, ele vai sustentar a casa, não é? Depois ele vai conhecer uma outra jovem e vai continuar cuidando da mãe, né? Porque era normal, ele continuava cuidando, não desamparava a mãe. Mas aí, irmãos, pensa comigo, a última esperança dela morreu, não é? A última esperança que essa mulher tinha, agora já não tinha mais. E como é que ela ia viver? Ia viver uma vida muito difícil. E ela estava chorando aí a perda do marido, e depois agora chorando também a perda do filho. Só de perder alguém, querido, já é muito doído para alguém. Você perder um ente querido já é um negócio que traz muita dor, muita tristeza. E ela chorou pelo seu marido e agora ela está chorando pelo seu filho. De tristeza por ter morrido, pela saudade que vai deixar. E também, por agora, ela está desamparada. Agora ela é uma mulher desamparada. Por que desamparada? Porque a última esperança dela tinha morrido. Quantas vezes talvez você já se sentiu desse jeito? Talvez a última esperança que você tinha de um trabalho, a última esperança que você tinha, talvez um concurso público, talvez você colocou toda a sua esperança esse ano, estudou o ano inteiro, para um concurso público que ia ter agora no final do ano. E aí você falou assim, agora a minha esperança, agora essa é a minha última esperança de arrumar um bom trabalho, participar desse concurso, estudei o ano inteiro, mas de repente você vai lá na lista dos aprovados e vê que o seu nome não está. Quantas pessoas que têm passado por isso, que a última esperança dela era esse concurso, de arrumar um trabalho, e talvez colocou toda a sua expectativa nisso, e se frustrou agora porque vai lá e não vê o nome na lista. Então tudo isso aí acaba trazendo o que para nós? Frustração, um desânimo, uma tristeza. E talvez você fale assim, e agora o que eu vou fazer? Perdi o meu marido, agora eu perdi o meu filho, que era a minha última esperança de ser uma mulher realizada. Agora todos vão olhar para mim, ver que eu sou uma viúva desamparada. Às vezes nós nos sentimos assim, vai dizer que você nunca se sentiu como alguém que está desamparado. Talvez desamparado pela sua família, desamparado pelo seu pastor, desamparado pela sua liderança, porque você colocou algumas expectativas na sua vida, e aquelas expectativas que você tinha não funcionaram, né? Desamparado, talvez quantas pessoas se sentiram, né? Voltando nesse assunto, se sentiram desamparados esses últimos anos, que colocaram expectativa em pessoas que iam governar esse país, de repente viram a grande frustração que veio, desamparados, não é? Sem emprego, e agora fala, eu não confio em mais ninguém. Não dá para confiar em ninguém. Então, irmãos, isso é muito ruim. Mas aquela mulher, ela não sabia, talvez, coisas que você hoje sabe. Coisas que eu sei. Coisas que a igreja ensina todos os domingos, ensina na célula,
Provavelmente aquela mulher judia, aquela viúva lá de Naim, ela não sabia que a última esperança dela não tinha morrido. Pelo contrário, que a última esperança dela estava vindo de uma cidade que ficava a 50 quilômetros de distância de Cafarnaum. Jesus sabe de todas as coisas. De repente Jesus está lá em Cafarnaum, operando milagres. E ele acaba de praticar um milagre maravilhoso, que foi a cura do servo daquele centurião, que os irmãos já ouviram. A cura do servo centurião. De repente Jesus, a 50 quilômetros de distância. 50 quilômetros de distância, irmãos, se eu pegar o carro aqui agora, eu creio que 50 quilômetros, Antônio, 4 horas e meia mais ou menos de viagem. Menos, né? 50 quilômetros é pertinho, né? 45 minutos. 50 quilômetros, 45 minutos. Né? 50 quilômetros, hoje nós podemos percorrer numa estrada, né? Sem trânsito, claro, né? Se eu pegar uma estrada, 50 quilômetros, você vai aqui, pega o Rodoanel, eu vou lá na cidade que eu gosto de ir bastante. Como é que é ali? Como o Apolo mora? Em Budas Artes. Mais ou menos isso daí, 50, 60 quilômetros. Nós saímos daqui, 60 quilômetros, pego ali o Rodoanel, 50 minutos, 55 minutos eu estou lá, de carro, pertinho. Mas de repente Jesus sente no coração, é tocado no coração. A última esperança de alguém está para ser enterrado. E ele acaba de fazer aquele milagre no servo centurião, lá em Cafarnaum. O que ele faz? Ele fala para os discípulos, vamos até Naim. Ou seja, ele começa uma caminhada, 50 quilômetros a pé, mais ou menos de 9 horas e meia a 10 horas caminhando. E eles pegam então, saem de Cafarnaum e vêm agora até a cidade de Naim. E a Bíblia diz aqui no versículo 11, se eu não me engano, pouco depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim e ia com ele seu discípulo. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto. Ou seja, ele entra na cidade de Naim, depois de uma caminhada de 10 horas, já sabendo daquele velório, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, Jesus sabe de todas as coisas. Fica tranquila, querido. Jesus sabe que talvez você está colocando a última esperança sua em alguma coisa. Mas espera, que Ele está vindo ao teu socorro. Talvez para você, você deve estar entrando aqui nessa igreja hoje falando assim, minha última esperança está para ser enterrada. Estou perdendo minha última esperança. Aquela mulher estava há minutos de enterrar a última esperança que ela tinha, que era o filho dela. Mas ela não sabia que a verdadeira esperança dela estava chegando na porta da cidade. Então, falando para você nessa noite, querida igreja, se você tem colocado, ou se você achou que já enterrou sua última esperança, ou que sua última esperança de prosperar, de um bom trabalho, do seu casamento, seja lá o que for que você pretende fazer, saiba de uma coisa, Jesus está vindo, viu? Jesus está vindo a teu socorro. Então aquele Jesus que caminhou 10 horas, ele chega agora na porta da cidade. Depois de uma caminhada de 50 quilômetros de Cafarnaum até Naim, mais ou menos 10 horas andando a pé com seus discípulos, ele depara com aquele velório saindo ali. Imagina aqui o vale dos, né, aqui no velório aqui do Santa Lídia, ou lá do Pinheirais. Imagina aquele momento, irmãos. Qual que é o momento mais difícil quando nós perdemos um ente querido? Qual que é o momento mais difícil?
é o momento que vai sair o velório. Eu sei disso porque eu já perdi muito entes queridos. Eu lembro que eu perdi o meu pai. 15 dias depois que eu enterrei meu pai, eu tive que enterrar minha irmã 15 dias depois. Isso que eu já tinha perdido um irmão alguns anos antes. Uma questão de 15 dias entre o meu pai e minha irmã, 2 velórios praticamente. Depois de 15 dias da minha irmã, minha mãe fica com um derrame. Passa 2 anos numa cama, depois eu tenho que enterrar minha irmã, minha mãe também. Foi uma sucessão de velório que... e eu sei muito bem que a parte mais difícil, para quem perde um irmão, um pai, uma mãe, um filho, é o momento que você está indo, que você sai do velório para o sepultamento. E Jesus, naquele momento, chega exatamente nessa hora. A Bíblia diz ali que, nesse exato momento em que Jesus entra na porta da cidade, chega na cidade aquele velório, vem vindo, e aquelas pessoas, uma grande multidão, provavelmente essa viúva de Naim, ele era uma mulher era uma família muito tradicional na cidade ali. Porque a Bíblia diz que uma grande multidão acompanhava o velório. E Jesus vem e se depara com aquela grande multidão. Provavelmente ele olha para aquela mulher e vê aquela mulher em prantos. Ele olha para aquela mulher que está prestes a enterrar o seu único filho, depois de ter enterrado o marido. Ele olha para aquela mulher vindo, acompanhando, prestes a enterrar a sua última esperança, e vê talvez o desespero daquela mulher, o choro daquela mulher. E a Bíblia diz que Jesus sentiu o que naquele momento? Uma grande compaixão. Jesus sente uma grande compaixão a ponto de ele chegar até aquele caixão chamado esquife, e ele tocou, não no defunto, porque pela tradição dos judeus não poderia tocar no defunto, até que ele, apesar que ele era a própria vida, e se ele tocasse ninguém poderia fazer nada contra ele, mas Jesus sempre respeitou as tradições. Então ele não toca no defunto, mas diz que ele toca no caixão daquele moço, no esquife daquele moço. E naquele momento, ele faz o primeiro de 3 milagres poderosos que Jesus realizou na Bíblia. O primeiro milagre dele de ressuscitar o morto foi exatamente nesse menino, nesse moço, filho da viúva de Naim. E ele disse para aquele moço, esse foi o primeiro, o segundo foi a Talita, né? Filha de Jairo, e depois ele ressuscitou Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Então o primeiro milagre de Jesus de ressuscitar o morto foi exatamente no filho de Naim, da viúva de Naim. Naim não era pessoa, Naim era a cidade, né? Quando eu falo viúva de Naim, não é o marido dela, é a cidade. Então quando ela chega ali, então ele toca naquela esquife, e fala para aquele moço, coloque-se de pé. E a Bíblia diz que imediatamente aquele moço senta e começa a falar. Ou seja, Jesus acaba de ressuscitar a esperança daquela mulher. E a Bíblia diz que aqui houve assim uma grande... as pessoas ficaram amedrontadas com aquilo, mas depois ficaram extasiadas por ver aquele grande milagre, o grande profeta. Aqui está dizendo no finalzinho, já 17. E correu, no 16. O medo se apoderou de todos e logo em seguida glorificavam a Deus dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disso por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Amém, queridos? Então estou dizendo para você assim o seguinte. A tua esperança, você nunca vai se deparar, você nunca vai viver em Jesus Cristo a sua última esperança. Para nós, a nossa esperança nunca morre. Aquela mulher, a partir do momento que conheceu a Jesus,
conheceu ao Senhor Jesus, teve essa experiência com Jesus, ela pôde ver que quando uma pessoa, ela encontra Jesus, ela pôde sentir, e todos aqueles que estavam ao redor, estavam naquele velório, e a Bíblia diz, eu creio que de uma grande multidão, Naim não era uma grande cidade, muito grande, era uma pequena cidade, provavelmente tipo Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, uma pequena cidade, e não tinha tantos habitantes assim. Eu creio que essa notícia, ela se espalhou imediatamente por toda a cidade. Imagina só, e essa mulher tradicional, uma grande multidão estava ali, imediatamente toda a cidade ficou sabendo que uma pessoa quando encontra um grande profeta, está dizendo assim, um grande profeta está entre nós. E Deus abençoou o seu povo. Irmãos queridos, eu e você, nós vivemos com esse grande profeta dentro de nós. Jesus, ele habita dentro da minha vida, dentro da sua vida. Então nós nunca podemos dizer para ninguém que a nossa última esperança está depositada em pessoas, está depositada em coisas, está depositada em trabalho, está depositada na conta do banco, está depositada em nada disso. Porque nós nunca vamos ter a última esperança. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Misericórdia, o que é, querido? Misericórdia do Senhor é como a graça. E na verdade, Naim significa cidade graciosa. Interessante isso, irmãos. Naim, se você pegar Naim, a palavra Naim, a cidade de Naim significa graciosa. Ou seja, a cidade de Naim conheceu a que já era graciosa pelo próprio nome. Ela conheceu a graça de Jesus naquele exato momento ali. Agora, esse Jesus que chegou na porta da cidade, viu aquele velório, viu o desespero daquela mulher, viu que a última esperança dela estava sendo enterrada. Ele sentiu uma grande compaixão. Querido, tenha certeza de uma coisa. Jesus olha para a minha vida, olha para você, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe dos nossos problemas, Ele sabe das nossas aflições, Ele sabe disso. Mas querido, tenha certeza de uma coisa, Ele nunca vai chegar atrasado na minha vida nem na sua vida. Talvez você está dizendo assim, minha última esperança, esse problema, essa situação que eu estou vivendo, que até agora não consegui resolver, o que vai acontecer da minha vida, o que vai acontecer com a minha família, como o Carlinhos estava dizendo aqui agora, dificuldade. Estou passando por uma dificuldade, pastor, estou passando por isso, situações, conta. Falei, Deus está me dando uma direção. Faz isso, meu querido. Deus vai honrar. Porque tua última esperança não pode ser essas trufas, não pode ser o seu trabalho, não pode ser isso. A última esperança nossa tem que ser Jesus Cristo. E eu creio, quando você está em obediência à palavra de Deus, você sabe que esse Jesus vive na sua vida, Ele vai chegar na hora certa. Jesus nunca chega atrasado. Vou falar uma coisa para você. Quantas vezes talvez você desanima com alguma situação? Jesus não está na porta da cidade, como está dizendo aqui. Jesus, Ele está dentro do seu coração. Dentro do meu coração. E quando nós nos voltamos, a nossa expectativa, não em coisas, não no nosso trabalho, não naquilo, mas nós voltamos a nossa expectativa para o que Jesus pode fazer na nossa vida, irmãos. As nossas esperanças são renovadas. As nossas esperanças são renovadas. Elas voltam a ter vida. Eu não sei o que você deixou de fazer. Talvez você está aqui na sua e fala, pastor, eu já perdi a esperança no meu trabalho. Eu já perdi a esperança no meu negócio. Eu já perdi a esperança no meu casamento. Eu já perdi a esperança com os meus filhos. Eu já perdi a esperança. Irmãos, as pessoas estão desesperançosas. Se tem uma coisa que tem acontecido no mundo, não é só no nosso país, é no mundo. Nós estamos terminando um mês que foi dedicado à prevenção do suicídio. Agora, por que nós estamos encerrando hoje, dia 30, um mês
totalmente dedicado à prevenção de suicídio. Por que que as pessoas estão se suicidando? E nós precisamos criar um mês inteiro dedicado para que nós possamos levar as pessoas não tirarem a própria vida. Sabe por que que tiram a própria vida? Porque pessoas que colocaram esperanças em situações. Aquela viúva provavelmente já perdeu o marido. Já havia agora perdido a última esperança, que era o filho. Provavelmente é uma pessoa que já não ia ter esperança de mais nada. Ela ia agora tentar viver de favor. Ou seja, ela achava que ia ser um peso para as pessoas. Ser sustentada por pessoas que não são da família. Pessoas de vizinhança, pessoas, e ela se tornar um peso. Provavelmente, o diabo podia pegar a mente dela e falar assim: se mata agora, mulher. Já perdeu o marido. Já enterrou o filho. Vai viver de favor agora a vida inteira dos outros. Vai ficar dependendo dos outros a vida inteira para viver. Provavelmente o diabo podia pegar a mente dessa mulher e ela tirar a própria vida, como tem feito com muitas pessoas. Semana passada, logo pela manhã, um camarada chegou ali no viaduto das Saudades, próximo ao casarão, subiu na plataforma e se jogou lá para baixo. Veio uma carreta e esmagalhou ele lá embaixo. Por que que aquele homem fez isso? Eu tenho certeza absoluta. Ele só fez isso, sabe por quê? Porque já tinha gasto todas as esperanças dele. E provavelmente a última esperança que ele tinha de resolver algum problema, a última esperança que ele tinha para solucionar alguma coisa, ele viu que já não existia mais. Só existia para ele agora o quê? Tirar a própria vida. E nós temos deparado com isso a todo tempo, no mundo inteiro. A toda hora tem gente fazendo isso. É por isso que eu e você, nós temos que nos apegar a cada dia mais com Jesus, querido. Saber que Jesus, quando entrou na porta da cidade, que não conhecia aquela mulher, nunca tinha convivido com ela, ele nunca tinha estado frente a frente com ela, mas ele disse que ele sentiu uma grande compaixão, uma compaixão tão grande que fez ele sair lá de Cafarnaum, depois de ter realizado um grande milagre, fez ele sair, caminhar durante 10 horas com seus discípulos, porque ele sabia, quando ele entrasse na porta daquela cidade, ele tinha que se cronometrar certinho os passos dele, porque ele não podia chegar 1 minuto atrasado, porque 1 minuto atrasado já era o tempo daquele moço ter sido enterrado. Mesmo porque, se tivesse sido enterrado, com certeza ele faria como ele fez com Lázaro. Moço, sai para fora. Talvez você já enterrou a sua esperança. Talvez você está aqui nessa noite e fala assim: pastor, mas a minha esperança já foi enterrada. Jesus chegou a tempo de não enterrar aquele moço. Mesmo morto, mas ele ainda não tinha sido enterrado. É interessante como que Jesus vai aperfeiçoando. Primeiro ele pega, ressuscita esse moço, já saindo para o sepultamento. Depois ele vai até Talita. Quando todos já dizem, ela já está morta, não precisa entrar, Jesus, não faça mais nada, porque ela já morreu. E ele fala assim: quem falou para vocês que ela morreu? Ela simplesmente dorme. E depois o final, o que acaba acontecendo? A esperança de Marta e Maria, quando Jesus chega, já estava enterrado há 4 dias. Vou dizer uma coisa para você. Jesus chega ali diante do túmulo de Lázaro e fala: Lázaro, ele não quer saber. Jesus não quer saber de má notícia, querido. As notícias, quando Jesus chegou próximo ao túmulo de Lázaro, os fofoqueiros da época chegaram correndo: Jesus, não adianta mais, ele já morreu faz 4 dias. A irmã dele chega até, Maria chega até Jesus e fala: Jesus, mas se o senhor tivesse vindo um pouco antes. Ele não quer nem saber. Ele não quer nem saber de má notícia. Ele fala simplesmente, ele vira para Maria e fala para Marta o seguinte: vocês creem? Se vocês creem,
vocês verão a glória de Deus se manifestar. A única coisa que separa a minha vida da esperança eterna é o crer. É o crer. Quando você tiver certeza que a sua vida agora não é vivida nem por vista, nem por fatos, nem por acontecimento, mas a sua esperança ela é vivida eternamente, porque Jesus nos chamou agora para uma vida eterna, e uma vida eterna de ter esperança nas coisas. E aquela mulher, quando conheceu Jesus, Jesus chegou ali, ela não conhecia Jesus, por isso que ela achava que a última esperança dela tinha morrido, tinha se acabado, ela ia enterrar, mas de repente Jesus toca naquele esquife e fala: mulher, eis aí o teu filho. Quanto Marta e Maria, o pai Jairo, mesma coisa. Não, eu estou aqui. Jesus chegou no túmulo de Lázaro, simplesmente falou: sai para fora. Agora eu vou dizer uma coisa para você, talvez você está prestes a enterrar a sua esperança, a sua última esperança. Outra vez você está aqui falando: pastor, eu já enterrei minha esperança. Não tem problema. Jesus é poderoso para ressuscitar a nossa esperança. Amém, querido? Não existe última esperança para Jesus. Eu quero que você volte a fazer aquilo que você tinha desejo no teu coração de fazer. Que você volte a investir na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus estudos, no seu ministério, na sua célula. Pessoas que já perderam a esperança de serem líder de célula. Pastor, não quero mais ser líder. A minha célula uma vez já acabou. Ela dissolveu. O diabo já falou para mim que eu não sirvo. Tentei ser líder, tinha uma esperança de ser líder, tinha uma esperança de ser pastor. Querido, volte. Está enterrado. Já enterrou sua esperança de ser um pastor? Desenterra, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui, não importa quanto tempo você enterrou isso. O que ele está dizendo é o seguinte, que quando ele chega num lugar, a esperança não acaba, a esperança não morre. Para Jesus, querido, não existe esperança morta. Jesus é vida. Ele disse a todo tempo para nós: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Ou seja, irmãos, não existe nada na sua vida que não possa ter um final feliz. Nós estamos aqui para ter um final feliz. Vamos morrer um dia? Creio que sim, se nós não fomos arrebatados hoje ou amanhã. Talvez nós sejamos arrebatados em glória. Mas se isso não acontecer, vamos morrer? Vamos, querido. Mas o apóstolo Paulo já dizia, a nossa vida, querido, é assim. Para nós, morrer é ganho, viver é lucro. Ou seja, nós vamos, em tudo que acontecer para a nossa vida aqui para frente, querido, vai vir para melhor. Se nós passarmos aqui para hoje ou amanhã, se nós passarmos essa vida, a obra de Deus vai continuar e nós vamos para a glória com Ele, vamos viver lado a lado do lado dele. Então a esperança hoje, ela é viva, eternamente viva. Ou seja, e situações, eu vejo que situações têm nos deixado muito triste, muito para baixo, muito desorientado e muito desanimado e muito desesperançosos. Por que isso? Porque você não tem olhado para Jesus. E como nós vamos olhar para Jesus? Olha para dentro de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo. Ele disse quando ascendeu aos céus: eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Mas eu não vos deixarei órfãos. Eu estarei com vocês todos os dias das vossas vidas. Então eu quero dizer uma coisa para você: em tudo que você for fazer, em tudo que você for olhar, vai olhar para a sua conta bancária, está difícil, vai olhar para o seu trabalho, está difícil, vai olhar para o seu casamento, está difícil, vai olhar para os seus filhos, está difícil. Irmãos, nós vivemos assim. A Bíblia diz que nesse mundo teremos aflições, mas o bom ânimo que está dentro de nós nos leva o quê? A superar isso. Nós vivemos em superação todos os dias. Então aquela viúva de Naim agora, a última esperança dela não acabou de morrer. Ela podia dizer: minha última esperança acabou de ressuscitar. A sua última esperança, querido, nessa noite, ela acaba de ressuscitar. Eu não sei o que você estava pensando e qual decisão você estava precisando tomar essa semana, mas Deus colocou isso no coração hoje de manhã. Eu falei: eu não vou fazer nem esboço, porque essa palavra está ardendo dentro de mim. Se eu parar para escrever, vai estragar.
E hoje de manhã eu acordei com isso, querido. Porque às vezes eu olho situações na minha vida, eu olho situações na minha vida, que o próprio diabo às vezes fala, não vai ter jeito, não vai dar. Mas querido, sabe o que eu faço? É impressionante. Eu coloco os pés para fora da cama. Eu vejo que Jesus Cristo, parece que Ele vem assim, o sangue dele derramado sobre a minha vida todos os dias. Eu falo, eu vou romper, eu vou trabalhar, eu vou correr atrás, porque eu estou vivo. Porque minha esposa está viva, as minhas filhas estão bem, e eu vou correr atrás. Se é finança, eu corro atrás. Se é membro de igreja, eu corro atrás. Se tem que fazer alguma coisa, eu corro atrás. Se vai ter que fazer, eu corro atrás. Porque Jesus me deu vida e vida com abundância. Para que vida e vida com abundância? Para eu viver todos os dias em novidade de vida. Em novidade de vida se vive que em esperança, em alegria, em paz, em domínio próprio. Por isso que Ele nos deu e nos batizou com o Seu Espírito Santo. Ele habita na minha vida, habita na sua vida. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, querido. Aquele mesmo Espírito Santo que chegou na porta da cidade e viu aquela grande multidão indo enterrar a última esperança daquela mulher. Querido, presta atenção. Cuidado com pessoas. Talvez você está cercado de multidões de pessoas que só estão interessados, Leide, e enterrar sua última esperança. A Bíblia diz que estava vindo uma grande multidão. Para quê, querido? Para enterrar o filho daquela mulher. Irmãos, presta atenção. Pessoas para enterrar os nossos sonhos e a nossa esperança, vem assim, ó. Você encontra dezenas, centenas e milhares todos os dias. Precisamos tomar cuidado com as pessoas que nós caminhamos. Porque tem pessoas que caminham com você, que só estão caminhando para você para enterrar a tua esperança. Para enterrar a tua esperança. Eu ouvi algo do pastor Silas Malafaia semana passada que queimou meu coração também. Toma cuidado com quem está mentoreando a sua vida. Toma cuidado com quem está mentoreando a sua vida. Ele falou, autoridade de mentoreamento é só seu pastor que tem. E às vezes eu vejo pessoas fazendo um monte de curso, um monte de coisa, é bom, mas toma cuidado quando você abrir o teu coração. Cuidado com pessoas que você coloca dentro da tua casa. Homem, cuidado com pessoas que você leva para dentro da tua casa. Talvez ele está dentro da tua casa, você está achando que ele está querendo te ajudar, mas muitos estão interessados na tua esposa. Porque multidão que caminha com a gente, se não for homens e mulheres que foram ungidos com autoridade espiritual sobre a tua vida, a única coisa que ela quer de você é enterrar a tua esperança, te colocar para baixo. E o pastor Silas Malafaia falou aquilo lá, eu falei, já mandei para os irmãos que eu acompanho aqui, dos empreendedores, falei, tá vendo, eu tenho ensinado isso aqui para vocês direto. Cuidado com pessoas. Tem irmãos aqui que nunca me convidaram para ir na casa deles. Nunca chamou o pastor e a pastora para ir na casa deles. Mas às vezes eu vejo um monte de gente na casa que não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o povo de Deus, não tem nada a ver, não tem autoridade espiritual nenhuma na vida da pessoa. A multidão, querido, que acompanha você, ela só está pensando uma coisa. Aquela multidão que acompanhava a viúva de Naim, a única coisa que elas queriam daquela viúva era enterrar a esperança dela. Só isso. Cuidado com pessoas que caminham com você. Cuidado com amizades que você tem. Cuidado com a multidão que te acompanha. Que às vezes só estão te acompanhando para enterrar a tua esperança. Esperança de fato, quem pode resolver e te dar alegria, te dar luz e dar direção, é só Jesus que pode. E Jesus usa quem? Usa autoridades espirituais sobre a tua vida. Usa a vida do teu pastor, usa a vida da tua pastora, usa a tua liderança de célula, usa o teu líder de célula, sua líder de célula. Essas são pessoas que você tem que caminhar. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que está na tua vida, está na minha vida. O Espírito Santo, quando entrar na tua casa, querido, ele não vai falar algo diferente do que você sente. Porque o Espírito Santo que habita em você, ele habita na minha vida. Eu sou autoridade na tua vida. Se eu estou falando aqui hoje, querido, com autoridade espiritual sobre a tua vida. Eu estou aqui, querido. E Deus me colocou aqui nesse lugar para ser um instrumento dele na sua vida, para ressuscitar seus sonhos, para desenterrar seus sonhos e dizer para você, não desista daquilo que Deus tem colocado no teu coração. Não desista.
Não enterre os seus projetos, não enterre os teus sonhos, não enterre, mas caminhe com pessoas que são discípulos de Jesus. Caminhe com pessoas que estão interessadas em ver o teu sucesso de verdade. Caminhe com pessoas que não estão interessadas em explorar você, que não estão interessadas em enterrar você e não enterrar os teus sonhos, querido. Então, amados, é como o Carlinho falou aqui. Eu não estou trazendo glória para mim não, mas é só uma coisa. A autoridade espiritual que Deus colocou sobre as nossas vidas, querido. Para abençoar a sua vida. A mesma autoridade que Deus colocou na vida do pastor Almir, para abençoar a minha vida. A vida do pastor Antônio Nonato hoje, para abençoar a minha vida, meu mentor. Eu tenho feito tudo para caminhar debaixo daqueles homens, da direção daqueles homens que têm dado na minha vida. Para quê? Porque eu sei que estou interessado que os meus sonhos ressuscitem e não sejam enterrados. O único interesse que eu tenho na sua vida aqui, querido, o único interesse é que você não enterre os seus projetos, os seus sonhos. Como família, como pai, como mãe, como empresário, como líder de célula, como líder de ministério. O que eu quero é o sucesso dos irmãos. O que Jesus quer de nós, querido, é exatamente isso. A única coisa que ele queria daquela mulher, a única coisa que Jesus, quando chegou naquele velório, a única coisa que ele queria era ressuscitar a esperança dela. E eu, como pastor e como autoridade constituída por Deus na vida dessa igreja, a única coisa que eu quero de vocês, querido, é ressuscitar, ser um instrumento de Deus para ressuscitar a esperança que está dentro do teu coração. Não enterre ela, em nome de Jesus. Não enterre ela.